Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre o aborto, que é um assunto polêmico e um tema polêmico. Então, basicamente existe uma falsa discussão, nós vamos tratar disso aqui e fica uma pergunta inicial para você refletir. Nós estamos falando sobre aborto, direito à vida ou o controle das mulheres através do útero feminino. Essa é uma questão importante porque quando você rouba das mulheres o poder de decisão sobre o seu próprio útero, você rouba alguns outros direitos fundamentais juntos para o resto das vidas dessas mulheres, de nós mulheres. Você leva e rouba o direito de autodeterminação, o direito de exercer o seu livre-arbítrio, da sua liberdade de expressão e de pensamento quanto ao exercício ou não da maternidade, do direito de escolha entre a sua feminilidade e maternidade, dos seus direitos sociais, direitos trabalhistas, direitos humanos fundamentais à sua própria essência, a sua saúde corporal, física, mental, psicológica, emocional, o seu destino de vida, a sua possibilidade de ascensão, os seus estudos e também a questão que envolve a igualdade social e profissional, dentre outros direitos não importantes, além de manter em você, nós, no caso nas mulheres, todas as mulheres, o medo de ser rotulada na sociedade como, na sociedade patriarcal, como assassina e indigna em relação às outras mulheres. Bom, a questão principal é que quando o Estado resolve criar regras legislativas baseadas em quaisquer argumentos, impede e exclui de forma definitiva os direitos sexuais e de planejamento das suas próprias vidas humanas. E também isso está diretamente ligado à dignidade da pessoa humana. E essa ação do Estado, ela tem o poder de negar a interdependência dos direitos das mulheres, a liberdade de ter uma vida digna em toda a sua plenitude, seja física, mental, psicológica e social. Então faz parte de um projeto de poder, né, de um fundamentalismo religioso baseado em dogmas de uma igreja chamada primitiva. E isso é só a ponta do iceberg. Eu trato sobre esse assunto que envolve a igreja primitiva e a formação das religiões no meu livro, dos detritos aos manuscritos. E isso é só, essa questão do aborto é só a parte de um projeto, isso, ou seja, é só a ponta de um iceberg que envolve subestimar a inteligência e a capacidade das mulheres de decidir o destino de suas próprias vidas humanas, com dignidade humana e acesso aos seus direitos fundamentais garantidos pela Constituição Federal de 1988. Então, nós temos agora o quê? Um falso dilema criado entre direitos do feto versus direitos da mulher. Não é essa a questão. E também envolve uma questão sobre matar uma pessoa, entre aspas, né? Enquanto é negado o direito às condições de vida e humanidade à população jovem, infantil, das crianças do Brasil, sujeitas a todo tipo de adversidades. Então, a gente teria que começar discutindo o conceito de vida, o conceito de pessoa, as diferenças básicas entre a vida celular e a vida humana, a omissão masculina nos resultados da procriação feminina, suas consequências imediatas e futuras, a questão religiosa e imposição de valores de uma pauta religiosa fundamentalista dentro de um Estado laico. Isso é uma questão importante, são todas questões importantes e dentro desse levantamento de questões importantes que envolvem esse falso dilema sobre essa questão do aborto, a questão da ingerência nos direitos de livre-arbítrio e de autodeterminação das mulheres, né? Então, assim, sobre o ponto de vista da procriação, a escravidão das mulheres e dos seus direitos como forma de controle sobre a mulher, do homem sobre a mulher. Isso implica
numa questão constitucional muito séria, que envolve a desigualdade de gênero e os direitos de cada gênero. Então, a responsabilidade de criação do ser humano da parte das mulheres e também com a realidade, que é a momentânea e descompromissada presença masculina na procriação, que é na questão que envolve o ato sexual. Então, a situação das mulheres, nesse contexto, está sendo, a meu ver, levada como uma condição de cidadãs de segunda classe, sem poder de decisão sobre os seus próprios corpos, a sua autodeterminação, o seu planejamento de vida, enfim. Então, o papel desse discurso religioso hipócrita, né, baseado em tradições humanas corrompidas, estão muito distantes da questão do texto original. E para a gente ter uma ideia da questão que envolve todo esse contexto, eu sugiro a vocês que leiam uma decisão de 129 laudas páginas, fantástica, muito esclarecedora, com todos os itens necessários para a compreensão do problema e da questão, desde o que a filosofia, moral, a ética e a própria religião falam sobre o início da vida. O que a Constituição Federal fala sobre a vida. O que é uma pessoa do ponto de vista jurídico, do ponto de vista humano, legal. O que é isto? Quando surge essa pessoa? Se você observar a questão da própria Constituição, ela trata a pessoa a partir do nascimento com vida. Alguém vai argumentar, mas tem alguma legislação que fala sobre o nascituro, antes de nascer os direitos de herança e por aí vai. Sim, mas se não houver o nascimento com vida, esses direitos não têm sentido nem significado nenhum e são abaixo, são questões infraconstitucionais. E quando se trata de abordar essa questão da lei do aborto, alteração de cláusulas pétreas da Constituição, aí nós temos que discutir no âmbito constitucional também. Existe uma lei chamada Lei da Biossegurança, que é uma legislação que trata desse aspecto que envolve a questão da vida. Então, assim, o que está colocado nessa mesa de discussões é basicamente o falso argumento de que a maioria vence. Né? Então, assim, até a criação de um suposto plebiscito para decidir essa questão dentro de um viés político-religioso, né? Baseado no questionamento de um sim ou de um não público. O que é importante entender é que essa questão ela decorre que em nenhuma democracia a decisão da maioria deve ser imposta às minorias. Por quê? Porque do ponto de vista de uma democracia constitucional, a gente precisa compreender que os direitos das minorias devem ser preservados, mesmo que determinado poder da República não exerça o seu papel de proteger, haverá sempre um outro, em última instância, que vai tratar dessa questão e vai entender a diferença de que a maioria ela tem o mesmo direito constitucional, fato importante, na medida em que a gente compreende, só um instantinho, pronto, na medida em que a gente compreende que todo esse desdobramento constitucional, ele trata principalmente daquilo que se refere à maioria não poder prejudicar a minoria. Essa que é uma questão importante, né? Então, essa questão, talvez por essa questão que envolve a equidade jurídica entre a maioria e as minorias, é que haja uma visão errônea sobre o papel constitucional do nosso poder judiciário brasileiro. O poder judiciário ele não permite nem pode permitir que uma maioria esmague uma minoria ou sequer prejudique os direitos de quaisquer minorias. Isso aí que chama-se democracia constitucional. Então, assim, é um tema muito polêmico, ele envolve discussões morais, éticas, religiosas, políticas e de direitos fundamentais da pessoa humana. Por isso que eu estou aqui elencando aspectos importantes desse assunto, né? Agora, assim, do ponto de vista, como que eu vejo essa questão? Bom, existe uma comprovada confusão da sociedade
com relação a dois aspectos distintos, ou seja, uma ligação intrínseca entre feminilidade e maternidade. É um equívoco natural, só que ele aprisiona a mulher historicamente, né? E gera para as mulheres um sofrimento psíquico associado à questão do aborto, né? Que tem muito menos relação com o ato em si, tanto que a legislação prevê casos da sua execução e realização, e tem um maior vínculo com os processos psicossociais, né? Que engendram culpa pelo descumprimento às mulheres de uma função materna como condição obrigatória para as mulheres. E também existe também, né, um escárnio social, moralmente religioso, criminalizando a mulher, penalizando, punindo. Então, na condição de cidadã que defende os direitos e garantias fundamentais elencados e previstos na Constituição Federal e também na minha condição de tendo jurado defender a Constituição, resta garantir e preservar esse juramento e defender todos os direitos, tanto meus como mulher e de todas as mulheres brasileiras residentes no Brasil. Não existe uma definição adequada e perfeita do início da vida humana, mas a ciência afirma que ocorre após 12 semanas da fecundação. Leia, estudem sobre a lei de biossegurança, acho que 2000 e... fugiu minha memória, quando é a data. Eu devo ter anotado em algum lugar aqui, mas de momento está aqui. Então, assim, é a lei 11.105 de 2005, que trata sobre biossegurança e proteção da vida. Está em vigor, né? E assim, ela não contempla uma proteção absoluta dos embriões em detrimento da saúde das mulheres. Também não se limita ao físico e ao corpo, mas a questão da saúde mental, emocional e psicológica das mulheres, né? Então, é uma discussão histórica que envolve a moralidade pública do Estado laico. Não podemos esquecer que o Brasil é um Estado laico, não é um Estado religioso, nem pode se transformar num Estado religioso ou fundamentalista religioso, porque isso é mais uma questão de saúde pública no que diz respeito à mulher. Então, assim, o que acontece nessa questão... Então, assim, não existe uma definição adequada, perfeita, satisfatória, chame como quiser, do início da vida humana. Mas a ciência afirma isso, que ocorre após 12 semanas após a fecundação. Então, assim, esse conhecimento científico, o que ele faz? Ele estabelece esse período e não se encontra fundamento para rejeitar essa informação, pois da mesma forma inexiste essa definição nas áreas de filosofia, religião, ética. Portanto, não é uma questão moral nem de usos e costumes, mas sim uma questão constitucional. E dessa forma deve ser considerada para uma análise adequada, ok? É isso por hora. Eu sei que o tema é polêmico, mas é importante a gente abordar, lembrar todos os aspectos e não uma visão vamos dizer, manipuladora ou maniqueísta ou unilateral proprietária, que eu costumo chamar assim, que é uma visão do erro, a visão unilateral proprietária. Não existe isso. A realidade, ela envolve inúmeros aspectos. E essa é a razão da gente estar conversando aqui sobre esse tema tão polêmico, para que não se torne um sistema estatal de controle dos direitos constitucionais das mulheres e tampouco um controle com relação ao homem sobre a mulher. Já existe desigualdade demais, né? Está na hora da gente rever esses conceitos, refletir, pensar e entender que a partir do instante que envolve as 12 semanas não se está discutindo o direito à vida, está se discutindo o direito constitucional das mulheres de autodeterminação, de poder e controle sobre os seus corpos, evidentemente, dos seus úteros. E isso é o ponto mais relevante da questão, porque isso significa você mudar o rumo e o curso da história das mulheres. Vamos ficar atentas, porque nós temos informações suficientes para que a gente entenda plenamente essa questão, tá? Tchau, até a próxima!